A gente achando que já ia ser breaking news, tudo bem. Tem coisa que tem que ser feita, a gente entende, com tempo, né? Para ser bem feito, analisado, ok. Mas estamos com uma impressão ali de eita lasqueira, parece que quase sai, mas não sai. Tem havido um olhar de que é uma demora mesmo ou é só a imprensa que é ansiosa? Bom dia para você, Elisa. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Isabel. Bom dia para todo mundo que está com a gente aqui hoje. Elisa, a gente estava esperando já sinais mais claros desse plano de contingência ainda na semana passada. Né? Falava-se muito nos bastidores do governo federal de que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o vice Geraldo Alckmin, apresentariam pelo menos o grosso aí dessas medidas no dia em que começasse a valer o tarifaço, no mais tardar, que esse seria ali um momento limite para que as empresas conhecessem exatamente qual que vai ser o grau de socorro que elas vão ter diante aí das dificuldades que elas vão enfrentar. Essa demora do governo, embora ela tenha algumas justificativas aí que eu vou apontar logo mais, está sim acirrando naturalmente as tensões, sejam elas junto ao setor produtivo, Elisa, ou no meio político, porque põe mais pressão em cima do governo do presidente Lula, é um fator, munição a mais para os adversários do governo em dizer, tá vendo? Olha, o governo está despreparado para lidar com algum tipo de adversidade, está dificultando ainda mais a vida dos produtores que estão ali sem saber como agir, porque a gente tem que pensar que a partir do momento em que essas tarifas estão valendo e que não há perspectiva aí, imediata, pelo menos não, de uma negociação efetiva, olhando para a possibilidade de um acordo, essas empresas vão ter que começar a tomar medidas claras para conter os prejuízos. Então, enquanto não se sabe, por exemplo, se o governo vai comprar parte dessa produção, fazer uma parceria com prefeituras, tem se falado em aproveitar parte dos produtos que ficarem disponíveis no mercado brasileiro para reforçar a merenda escolar. Tem várias medidas aí que estão circulando nos bastidores que a gente tem ouvido. Enquanto ninguém sabe qual vai ser o tamanho das linhas de crédito, enquanto ninguém sabe o que vem, chega uma hora e fala, bom, mas eu preciso decidir, eu não posso correr risco. E isso pode começar a impactar em emprego, numa insegurança do empresariado. Essa insegurança, ela tem impactos econômicos fortíssimos que a própria Débora vai poder detalhar para a gente com mais precisão. Qual é o lado do governo? Aonde que o governo traz uma justificativa para a mesa? Tem também uma preocupação muito grande de não superdimensionar a ajuda, principalmente pontualmente a um setor ou outro, garantir que haja mecanismos de controle eficientes para que essa ajuda vá para quem de fato precisa. Tudo isso vem com a premissa de que a gente está falando de um governo que está sofrendo do ponto de vista fiscal. A gente está vindo de um aperto grande. Lembra, por exemplo, pouquíssimo tempo atrás, a gente não teve toda a polêmica a respeito do PERSE, programa que foi criado durante a pandemia para ajudar o setor de eventos, um bom exemplo, né? Que estava profundamente abalado pela pandemia de Covid-19. Um benefício, uma isenção fiscal enorme que o governo fez, que foi crescendo e se manteve, se tornou ali quase perene, com uma dificuldade imensa do governo de reduzir essa ajuda, quando a pandemia já tinha acabado. Acabou a pandemia e renovaram mesmo assim o PERSE, 20 bilhões de reais. Com um crescimento do valor despendido nessa iniciativa muito maior do que se projetava originalmente. Então, quando a gente conversa ali com algumas pessoas próximas do presidente Lula, a gente ouve esse tipo de exemplo, que olha, tudo bem, a gente sabe da urgência, mas é preciso ter cuidado, porque um programa como esse, ele vai ter impactos orçamentários, ele vai afetar as contas públicas. E isso não pode ser feito de uma forma que extrapole a real necessidade. Então, o cuidado é necessário. E aí tem um ingrediente adicional, que pelo menos pelas pessoas com as quais eu conversei, haveria alguma movimentação nesse sentido, é alguma esperança com a conversa prometida aí pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a semana que vem, com o Scott Bessent também. Então, claro, a ideia é que ele já chegue lá com algumas ideias, mas quem sabe na semana que vem a gente tem algum avanço nessa negociação, afinal, se abrir uma janela.
Mas a verdade é que as empresas vão ter um limite de até onde elas podem esperar sem começar a tomar uma iniciativa de como conter o prejuízo, Elisa. Pois é, por isso que é muito custoso para essas empresas, né? Para quem é dos diferentes setores produtivos do Brasil. A exemplo do café, que eu já vou chegar na Isabel Mega, hein? Tá bom? Porque aqui nós amamos café, mas Isabel Mega talvez ame um pouquinho mais, que tem até um registro ali. Ah, a xícara do café na tatuagem, maravilhosa. Por isso que gera uma angústia nos setores esse lance de, mas é sobre política ou é sobre economia? Porque, né? Porque a galera do movimento político oposto ao atual governo quer carimbar de, para de falar de política, não tem a ver com política, tem a ver com negociação. E aí quem é oposição a quem defende essa ideia fala, mas como assim? O Trump fez uma carta e citou Jair Bolsonaro no primeiro parágrafo. Ou seja, Jair Bolsonaro tem uma credibilidade frente ao presidente dos Estados Unidos e está sendo defendido, e esse tarifaço de 50% defende. Tanto que Eduardo Bolsonaro já disse que Trump não vai voltar atrás se não votar a anistia, e também trabalhou para que o grupo de senadores nos Estados Unidos não avançasse nas reuniões. Então, tem algo muito explícito politicamente, apesar de uma parte dos representantes políticos pró-Jair Bolsonaro tentarem tirar de cena todo esse tempero.